Eu competia com meu marido porque eu queria poder, porque foi assim que eu aprendi a me relacionar. Por muito tempo, eu enxerguei o meu marido como meu adversário. E ter reconhecido isso foi muito doloroso. Afinal, eu estava acostumada a viver dessa forma. Para mim era normal, era parte do que era ter um relacionamento. Porque eu cresci dessa forma. Eu cresci vendo casais disputando o tempo inteiro. Quem sabia mais, quem fazia mais, quem cedia menos, quem estava por cima, quem era mais inteligente, quem era que resolvia. E quando a gente cresce vendo isso, aprendendo dessa forma, a gente não aprende o que é parceria. A única coisa que a gente aprende é sobrevivência emocional. Eu competia com meu marido no tom, na decisão, na força, na razão, em querer ser melhor do que ele, em querer parecer mais inteligente que ele. E quando eu olhava para ele e eu via determinadas situações onde ele era muito melhor do que eu, aquilo de alguma forma eu pensava, não pode, isso não pode, como que ele é melhor do que eu nisso? Até eu conseguir sair de cena, até eu conseguir começar a olhar para mim. E assim, era sutil, a gente não brigava por conta disso, era só uma necessidade idiota da minha parte de querer ser melhor do que ele, de querer ter espaço. E quanto mais eu tentava provar de que eu era melhor do que ele, mais dificuldade eu tinha de me sentir amada, de me sentir valorizada, não pelo meu marido, mas pelas próprias histórias que eu criava na minha cabeça. Quando a gente cresce em ambientes que o amor vem com disputa, o nosso sistema emocional aprende uma equação perigosa. Se eu não competir, eu perco. Então, nosso cérebro entra em modo de proteção. Ele deixa de buscar conexão e começa a buscar o controle. E eu fazia exatamente isso. Eu fazia exatamente isso. A todo momento, eu queria o controle. E não somente porque eu queria dominar a situação, mas é porque eu não queria desaparecer. E com esse comportamento, algo silencioso acontece. A pessoa que deveria ser abrigo vira uma ameaça. O meu marido, o meu porto seguro, o homem mais importante da minha vida, era o meu adversário. Era uma ameaça para mim. E o mais interessante é que quando eu lembro de determinados comportamentos, eu percebo que em todas as áreas eu fazia isso. Eu queria ser melhor na educação dos nossos filhos, no cuidado com a casa, no nosso trabalho. Tudo, de alguma forma, eu queria ser melhor do que ele. Fazer melhor do que ele. Mesmo às vezes reconhecendo que eu não tinha tantas habilidades quanto ele. Quando nós temos a identidade ferida, ela não sabe relaxar. Ela fica a maior parte do tempo apenas vigiando. Existe uma diferença enorme entre força e rigidez, entre autonomia e defesa, entre liderança e medo de depender. Eu confundia maturidade com dureza, independência com isolamento, parceria com perda de controle. E quando eu falo nesse ponto sobre isolamento, a forma com que eu enxergava o meu marido fazia com que eu desconsiderasse qualquer coisa que saía da boca dele. Nada do que ele falava tinha algum tipo de valor. Por quê? Ele não sabia o que ele estava falando na minha cabeça. Era como se eu ignorasse todo tipo de conhecimento que ele tinha e levasse apenas em consideração aquilo que eu acreditava. Poderia estar errado, mas na minha cabeça eu achava que quem estava errado era ele. Quando a gente cresce nesse tipo de ambiente onde não há princípios e valores bem estabelecidos, onde não há uma moral muito bem determinada, a gente começa a viver o nosso relacionamento pautada somente naquilo que a gente acha que é bom. E a gente não consegue sequer ouvir e prestar atenção naquilo que o outro está falando. Que talvez aquilo que ele esteja falando tenha mais sentido e tem muito mais valor daquilo que eu acredito que é certo. A gente nunca vai conseguir construir algo duradouro quando a gente somente quer ganhar. Porque o relacionamento ele não é um jogo, ele é uma construção. Meu marido sempre falava isso, ele dizia assim pra mim: ei, a gente tá no mesmo time, a gente não tá jogando contra. Se eu sou o goleiro, você é o atacante. Se eu tô atacando, você fica no gol, você vai ser o centroavante. Na minha cabeça, não. Eu só queria fazer o gol, mas nele. Eu não queria fazer o gol no outro time, eu queria fazer o gol contra ele, porque eu queria ser reconhecida pelo que eu estava fazendo e queria, a qualquer custo, ganhar dele. Quando eu comecei a buscar mais profundamente sobre isso, comecei a ter mais entendimento, principalmente o entendimento do que era o relacionamento, segundo a palavra do Senhor,
ficou muito claro para mim que Deus não construiu o casamento como uma arena. Ele pensou como uma aliança. E eu fazia do meu casamento como um ringue. Até ter esse discernimento, até entender que lá na palavra diz que dois se tornam um só. E quando a gente compete com quem é com você, a gente se divide por dentro. Foi quando eu precisei encarar uma verdade difícil. O inimigo nunca foi o meu marido, o inimigo era o meu medo de confiar, era o meu medo de descansar, o medo de não precisar lutar. Às vezes a gente não precisa de mais força, a gente precisa de cura. Competir para mim era algo natural. E eu levei isso para a minha vida inteira, em diversas áreas da minha vida, não apenas no meu relacionamento. Porque eu aprendi assim. Eu competia porque foi assim que eu aprendi. Mas maturidade é quando você percebe isso e escolhe diferente. Nós não somos obrigadas a repetir o ambiente que nos formou. Nós podemos honrar a nossa história sem viver presa a ela. E despertar é isso. É ver o padrão e interromper. Hoje eu escolhi caminhar lado a lado, não assim. Eu escolhi parceria ao invés de disputa. Eu escolhi alinhamento ao invés de controle. Eu confesso para vocês que não é fácil. Há momentos que ainda tenho aquela sensação de querer ganhar dele de alguma forma. E eu estou aqui junto com você, para que a gente possa despertar. É junto com você, fazer com que você perceba que talvez se você esteja lutando contra alguém que é com você, talvez não seja falta de amor. Talvez seja apenas um padrão antigo pedindo cura. E agora fica um momento de reflexão. Olha para dentro e perceba se a maneira pela qual você está vivendo não é apenas uma reprodução de um padrão que você pode interromper. Permita que Deus reorganize a sua identidade, porque quando o amor vence o orgulho, o casamento floresce. E quando a consciência vence o automático, você desperta. E esse canal existe para isso. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal. E eu tenho certeza que aqui terá uma mensagem para que você possa despertar.